Neste vídeo veremos o processo de implantação do Cuca Fiscal Contábil. Após realizar o cadastro das empresas, podemos iniciar a parte da escrituração e daremos início à parte da escrita fiscal. A, a escrita fiscal ela pode ser acessada através do menu Lançamentos, Escrita Fiscal, ou podemos acessar a opção através do ícone Escrita Fiscal na parte superior da tela. Nessa opção, teremos todas as telas e livros relacionados à parte da escrita. Livro de entrada, livro de saída e serviço, inventário, SIAP, atividade imobiliária, dentre outras. Veremos nesse vídeo a função de cada uma dessas telas. Os livros relacionados à entrada e saída terão o mesmo efeito, onde faremos a escrituração dos lançamentos fiscais correspondentes. Ao acessarmos as telas de lançamentos de entrada ou saída barra serviço, podemos notar que o layout das telas são bem parecidas, onde faremos nessa tela a inclusão dos nossos lançamentos fiscais, com base na nota fiscal que temos em mão. Ao acessarmos o livro de saída barra serviço, na parte superior, teremos as palhetas correspondentes ao livro de saída ou ao livro de serviço, de acordo com a atividade da empresa. Para a inclusão de uma nota fiscal, devemos clicar em Incluir, onde preencheremos aqui, na parte superior, os dados correspondentes ao documento fiscal em mãos. Isso levando em consideração que eu esteja fazendo um lançamento manual, onde veremos, em um outro momento, a parte das importações das notas fiscais. Ao incluirmos um lançamento fiscal, independente do livro acessado, é fundamental levarmos em consideração e entendermos a finalidade do campo Código Contábil. Em todos os livros, teremos acesso a esse campo, Código Contábil. E o Código Contábil é muito importante na escrituração fiscal. Então, veremos agora qual é a importância e a finalidade em relação a este campo de Código Contábil. Ao lado desse campo, temos acesso a este ícone da pastinha. E ao clicarmos nele, teremos acesso à tabela de código contábil. O código contábil tem por finalidade no sistema gerar a contabilização das nossas notas fiscais. O sistema ele é integrado à parte da escrita com a contabilidade. Então, ao incluirmos um lançamento fiscal, independente do livro acessado, esse lançamento automaticamente já vai gerar o lançamento contábil, e esse lançamento contábil vai ser gerado a partir do código contábil que eu informar em cada um dos meus lançamentos. Por isso é importante, ao incluirmos uma nota fiscal, avaliarmos a operação que está sendo realizada e selecionar o código contábil de acordo com essa operação. Então, ao acessarmos essa tabela, podemos notar aqui que o sistema tem já alguns códigos padrões definidos e podemos incluir nessa tabela os códigos contábeis de acordo com cada operação que vamos realizar. A orientação é sempre incluir um código contábil novo e não alterar os existentes, porque essa tabela é uma tabela comum para todas as empresas. Então, as alterações feitas no código contábil em uma determinada empresa terá reflexo em todas as empresas que eu tiver utilizando o mesmo código no sistema. Por isso é importante, quando necessário, incluir novos códigos de acordo com a operação que cada empresa possa vir a ter. Ao definirmos aqui um código contábil que desejamos, podemos clicar em Alterar, no ícone do triângulo, para visualizarmos a configuração desse código contábil. Então, através dessa tela, podemos observar a configuração contábil. Então, o sistema vai gerar a contabilização dessa nota a partir das contas que tiver informado aqui em cada uma dessas linhas. Então, quando eu tiver cada uma dessas operações, eu preciso vir aqui e preencher os campos e preencher as contas devedora e a conta credora de cada operação que eu tiver. Então, o sistema ele vai contabilizar essa nota, esse lançamento dessa forma. Outra questão que é importante em relação ao código contábil é a letra. Então, cada código contábil ele tem uma letra inicial.
V, F, P. Essa letra define para mim também a operação que eu estou realizando. Se é uma venda ou compra à vista, se é uma devolução, se é uma venda ou uma compra a prazo. E quando eu entro, né, na alteração do código contábil, eu tenho na parte inferior da tela a opção de legendas. E ao clicar nessa opção de legendas, eu consigo definir o que cada letra corresponde. Então, V corresponde às compras, vendas e aos serviços à vista. O código contábil que inicia com a letra D correspondem às devoluções à vista. O F, compra ou devolução de compra a prazo, e assim por diante. Então, quando eu for incluir um lançamento fiscal e eu tiver na dúvida de qual código contábil utilizar, se eu alterar qualquer código contábil da minha tabela, eu consigo ter acesso a essa tela de legendas e conferir assim se a operação está correta. Além da questão da letra, né, e das contas contábeis relacionadas à operação, para as empresas de lucro presumido, o código contábil vai ser importante também para gerar a apuração do IR e da contribuição social. Então, quando eu estiver acessando uma empresa de lucro presumido, eu preciso levar em consideração o meu código contábil também para gerar a apuração do meu IR e da minha contribuição, pois será a partir dessa alíquota de presunção que tiver informada nos meus códigos contábeis que vai gerar a apuração dos meus impostos. Já para as empresas do Simples Nacional, o Código Contábil vai levar em consideração, além do que já vimos, né, em relação à contabilização, mas também para as empresas do Simples, é no Código Contábil que vai definir se dentro do meu DAS eu vou ter o recolhimento do PIS e do COFINS. Então, as empresas do Simples, esses campos de alíquota do PIS e alíquota do COFINS vai ser considerado para que o sistema gere ou não, dentro do DAS, o recolhimento desses impostos. Do mais, a parte contábil das operações vai ser igual para todas as empresas. Eu preciso ter no código contábil as contas devidamente informadas. Vim aqui na minha tabela, defini o código contábil que eu vou utilizar. Quando eu seleciono o código contábil na tabela, o sistema ele mostra, né, essa telinha para que eu possa conferir antes de prosseguir se a operação está de acordo com o que eu preciso em relação aos meus lançamentos contábeis e em relação à apuração dos impostos, de acordo com o tipo de empresa que eu estiver acessando. Estando correto, eu posso dar um tab para prosseguir. E assim, eu vou dar continuidade na escrituração fiscal da minha nota, conforme o documento fiscal que eu tiver em mãos. Fiz o preenchimento na tela principal. Quando eu clico em salvar, o sistema abre a tela do item. E aqui na tela do item, eu vou fazer o mesmo processo de incluir o meu produto de acordo com os dados que eu tiver da nota fiscal em mãos. Fiz o meu lançamento fiscal em relação ao livro de saída. O livro de entrada vai funcionar da mesma forma. Então, quando eu clicar em incluir, eu vou preencher os dados correspondentes ao lançamento fiscal e é importante eu selecionar o código contábil corretamente, de acordo com a operação. Então, a parte da escrituração fiscal dos lançamentos vai funcionar da mesma forma. Além dos meus livros fiscais de entrada e saída, o próximo livro que nós temos é do inventário. O livro de inventário eu vou escriturar para as empresas que eu faça a venda de mercadoria, seja ela indústria ou comércio. Então, esse livro eu posso escriturar de 3 maneiras diferentes. Então, eu posso vir aqui no livro de inventário e incluir o livro manualmente. Então, quando eu acesso esse livro, na parte superior, eu vou escolher o tipo da mercadoria que eu vou fazer o cadastro, se ela é uma mercadoria isenta, se ela é tributada,
Porque, de acordo com essa tributação, o sistema vai aplicar o percentual de cálculo do ICMS. Então, é muito importante eu definir aqui na parte superior o tipo de mercadoria que eu estou fazendo a inclusão. Vou clicar no sinal de mais para incluir e vou preencher os dados do meu produto conforme os dados enviados pelo meu cliente em relação ao seu inventário. Vou vir aqui nessa tela e vou cadastrar as informações do inventário manualmente. Em relação ao tipo de produto, o que eu tenho que levar em consideração? Quando eu estiver lançando o inventário do mês mesmo, esse campo tipo de registro, eu sempre vou selecionar a opção 2, produto. Quando eu estiver cadastrando o saldo inicial desse inventário, eu tenho que vir aqui e colocar a opção correspondente ao saldo inicial. Fiz a escrituração do inventário, vou salvar e vou fazer esse processo item a item que eu tiver no meu relatório. Além do inventário manual, eu posso utilizar a opção de gerar o inventário automático. O inventário automático eu só vou conseguir gerar para as empresas que forem comércio e eu fizer a escrituração dos meus lançamentos fiscais de entrada e saída corretamente, ou seja, eu tenho que nos meus lançamentos fiscais de entrada incluir os produtos corretamente e o código de produto que eu informar nos meus lançamentos de entrada deve corresponder exatamente aos mesmos códigos de produtos que eu utilizo na minha saída. Então, as empresas que forem comércio e eu fizer a escrituração fiscal dos meus lançamentos de entrada e saída, contendo os meus itens, com os mesmos códigos, eu consigo fazer a geração do meu inventário automático. Além da opção de gerar o inventário automático e a escrituração manual, eu também tenho as opções de importações. Eu consigo fazer a importação desse inventário através dos arquivos do SPED fiscal, o registro H010, ou através do módulo de importação do inventário. A próxima opção que nós temos é o livro do SIAP. Nesta tela do SIAP, eu vou incluir os meus ativos imobilizados adquiridos no período que tiver crédito de ICMS, para que o sistema faça a apropriação desse crédito de ICMS em 48 avos. Então, eu tenho um lançamento fiscal relacionado à aquisição de ativo imobilizado com crédito de ICMS. Eu vou cadastrar aqui nessa tela esse ativo mobilizado para fazer o controle do meu crédito de ICMS sobre este ativo. Essa tela é fundamental para as empresas que entregam o SPED fiscal, porque através das informações dessa tela, o sistema gerará para a gente as informações relacionadas ao bloco G do SPED fiscal. A próxima opção que temos é a tela de atividades imobiliárias. Essa tela será utilizada para as empresas que tenham empreendimentos imobiliários para controle dos valores recebidos relacionados a esses empreendimentos e para cálculo do PIS e do COFINS. Então, as empresas que têm empreendimentos imobiliários que entregam SPED contribuições e devem gerar no arquivo do SPED contribuições o registro F200, é nessa tela que eu vou preencher as informações relacionadas a esses empreendimentos e aos valores recebidos mensalmente para cálculo do PIS e do COFINS. A próxima opção que temos é o livro do Conta Corrente Fornecedor e Cliente. Esse livro será habilitado quando, no cadastro da empresa, eu tiver adotado os livros relacionados ao fornecedor e cliente. Nesta tela, teremos as paletas de abaixar e geral. Na paleta geral, teremos o controle de todos os lançamentos fiscais a prazo que a empresa tiver. Então, é importante ter ou no livro de entrada ou no livro de saída o lançamento fiscal cadastrado corretamente, com o indicador de pagamento a prazo e o código contábil correspondente à operação a prazo. Tendo o lançamento corretamente preenchido no livro fiscal, o sistema gerará as informações da nota na tela do conta corrente fornecedor e cliente, tanto em relação à paleta do fornecedor, quanto em relação à paleta do cliente.
Nessa tela, teremos o controle de todas as notas fiscais a prazo, para que possamos fazer a baixa desses documentos e, assim, gerar a contabilização desses valores. Então, nessa tela, eu posso vir selecionar a nota fiscal. As notas que estiverem em parcela, teremos na parte inferior da tela as informações relacionadas a essas parcelas, para que possamos vir e incluir a baixa corretamente dessa nota, gerando assim o lançamento contábil e o controle dessas baixas. A próxima opção que temos é o relatório de informações gerais. Essa tela de informações gerais, ao acessarmos na parte superior, iremos selecionar a empresa que desejamos fazer a impressão do relatório. Na parte central da tela, poderemos incluir outros tributos ou cobranças que a empresa possa vir a ter, e podemos clicar no ícone da impressora para imprimir. Esse relatório de informações gerais trará para a gente uma visão geral da nossa empresa, ou seja, o total de notas de entrada que essa empresa teve, o total de saída, os impostos apurados em relação ao ICMS, ao PIS e ao COFINS. Nós teremos aqui nesse relatório o controle de limites para avaliar se a empresa ainda está dentro do limite do simples ou do lucro presumido, quanto falta para atingir esse limite, para possivelmente alterar o regime federal dessa empresa. A parte de recibo de cobrança. Nessa tela de recibo de cobrança, podemos fazer o controle dos impostos que a empresa tenha. Então, nós podemos aqui nessa tela imprimir recibos e protocolos relacionados aos impostos, ou até mesmo incluir na parte central da tela outros recibos e cobranças que a empresa possa vir a ter. Podemos incluir aqui qualquer valor que desejamos cobrar da empresa. Assim, o sistema gerará um recibo de cobrança para que possamos enviar aos nossos clientes. A próxima opção que temos é a opção de declaração de faturamento. Nesta tela, teremos a declaração de faturamento para envio das informações para o banco. O sistema gerará as informações nessa tela de forma automática, a partir dos nossos lançamentos fiscais. Os valores nessa tela serão considerados a partir do CFAP utilizado em cada lançamento, onde o sistema considerará os CFAPs que correspondam à receita ou às aquisições que gerarão receitas futuras para a empresa. Então, o sistema mostrará aqui tanto a parte do faturamento quanto as aquisições a partir dos lançamentos fiscais realizados. Nessa tela, podemos definir a partir de qual período desejamos gerar esse relatório, dos últimos meses, ou podemos vir na parte inferior e assinalar somente os meses que desejamos fazer a impressão. Feita essa definição, ao clicar no ícone da impressora, o sistema gerará na tela esse relatório para conferência. Além da declaração de faturamento por empresa, é possível também gerar a opção de faturamento por sócio. Então, ao clicarmos nessa opção, poderemos gerar a declaração de faturamento relacionado ao sócio. Do lado esquerdo da tela, teremos o sócio relacionado a essa empresa, e logo à frente é possível visualizar todas as empresas que esse sócio tem participação. Então, se esse sócio tiver participação dentro do sistema em mais de uma empresa, logo na frente podemos vir e marcar todas as empresas que esse sócio tem participação, clicar em filtrar, e assim o sistema somará o faturamento desse sócio em todas as empresas que ele tem participação, para que seja possível fazer essa impressão do faturamento direcionado ao sócio. Em relação à escrita fiscal, é isso.